Meus irmãos, a parte da palavra de Deus para ser lida, pregada, livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Vamos ao livro das origens. Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. A palavra de Deus diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Temos aí então o relato da criação, o momento em que se chega ao ápice da criação, que é a criação do ser humano, e a ordem de Deus, para que ele pudesse exercer um domínio sobre a criação. Mas nós queremos dar uma ênfase especial nesta noite sobre este termo, que afirma que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E queremos falar em especial sobre a maneira que nós olhamos a nossa própria vida. É muito importante, é fundamental que nós nos conheçamos, que saibamos de fato quem nós somos. E isso não é tão natural. Certamente você já ouviu falar do transtorno dismórfico corporal. É aquela pessoa que chega no espelho e não consegue ter uma imagem correta do seu próprio corpo. A pessoa que às vezes é magra, muito magra, mas olha no espelho e se vê uma pessoa gorda. Há um transtorno aí que impede a pessoa de ter uma visão adequada, uma visão correta a respeito do seu corpo. Mas isso não acontece apenas no campo físico. Isso acontece também no campo espiritual. Acontece na vida social. Há pessoas que se acham acima do bem e do mal. Pessoas que podem mandar e desmandar, que não respeitam o semelhante, que não têm um conhecimento verdadeiro dos seus limites. O mundo está cheio de pessoas assim. Mas há também aquelas pessoas que têm uma visão pessimista, extremamente pessimista, e não real a respeito de si. Aquelas pessoas que acham as piores, as renegadas, imprestáveis, inúteis, sem virtudes e sem valores. E tais pessoas veem os desafios da vida e se sentem incapazes de enfrentar estes desafios, não têm força, não têm ânimo, e algumas perdem inclusive a motivação para viver. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Só existe um caminho, só existe uma maneira para termos uma visão correta a respeito da nossa pessoa. Isto é possível quando nós buscamos na palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos dirigir e vai nos revelar a realidade a respeito de quem nós somos. Só o Criador, só o Senhor pode de fato nos ensinar quem nós somos. E é importante saber quem nós somos para pensarmos de uma maneira correta, para
agirmos de uma maneira correta, para termos esperança na nossa vida, para isso nós precisamos entender o que Deus nos fala a respeito da nossa vida. Porque muitas vezes, dentro dessa dificuldade de definir quem somos, alguém disse que acaba existindo 3 pessoas em nós. Existe aquela pessoa que nós achamos que somos, que nós pensamos que somos. Existe aquela pessoa que os outros dizem que nós somos. E existe aquela pessoa que Deus diz que nós somos. Então nós propomos nesta noite, buscando na palavra de Deus, entendermos o que Deus diz que nós somos. Isso é que é o importante, não é? Não é isso que você quer? O que Deus diz a respeito de nós? Quais os propósitos de Deus para conosco? Quais os planos do Senhor para a nossa vida? Quem nós somos diante do Senhor? Meus irmãos, e esse texto bíblico a respeito da criação, quando Deus criou o homem, criou a mulher, Deus soprou-lhe nas narinas, comunicou-lhe vida. E no ato de Deus criar, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança são palavras sinônimas, indicando a mesma coisa. Eu quero considerar primeiramente, irmãos, que para nós desenvolvermos uma imagem correta da nossa pessoa, nós precisamos entender que existe em nós uma imagem compartilhada. Uma imagem compartilhada em nós. Isso é muito importante compreendermos isto. Bom, os pais passam informações genéticas para os filhos. Os filhos vão desenvolver aspectos parecidos mediante estas informações que eles receberam procedente dos pais. Portanto, os pais acabam compartilhando algo deles com os filhos. Não é isso? Mas, irmãos, quando nós vemos na palavra de Deus que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, nós vemos de maneira especial que Deus compartilhou. Aliás, em todas as Escrituras nós vemos esta característica tão linda em Deus, é que Ele compartilha. O próprio fato dele criar o ser humano, ele estava compartilhando o que ele é, o que ele possui, compartilhando com o ser humano. E é claro que nós vemos isso de uma maneira mais nítida na pessoa de Jesus, quando Deus compartilha riquezas espirituais conosco, compartilha sua bondade conosco. O salmista, naquele salmo tão maravilhoso, que é o Salmo 139, quando mostra que Deus conhece a nossa vida, que nós não fugimos da presença do Senhor, que o Senhor está em todos os lugares. O salmista diz que Deus nos teceu de uma maneira muito especial, ainda no ventre de nossa mãe. E afirma também que Deus nos formou de modo assombrosamente maravilhoso. Assombrosamente maravilhoso. Mas, irmãos, o ato de Deus compartilhar é muito mais do que aspectos físicos. Não são aspectos físicos mesmo, porque a palavra de Deus diz que Deus é espírito, não é corpo. O Senhor compartilhou algo da essência dele, dos atributos dele, das qualidades dele. Ele compartilhou, imprimindo estas qualidades também em nós. Bondade, amor, justiça,
verdade, são qualidades existentes no Senhor. E o Senhor compartilhou estas qualidades conosco. De forma que, quando nós nos colocarmos diante do espelho a avaliar a nossa própria vida e quem nós somos, não podemos ficar ali lamentando e olhando aspectos apenas negativos da nossa vida, nos enchermos de pessimismo. É preciso olhar no espelho, de maneira simbólica referindo, e percebermos que existe características de Deus na nossa vida. Nós podemos amar, nós podemos ser justos, retos, verdadeiros, bondosos, porque Deus compartilhou estas belezas conosco. E nós precisamos desenvolver o que Deus compartilhou conosco. Deus te formou para que desenvolva bondade, amor, justiça, verdade. Deus compartilhou essências, perfeições que existem nele, para que as mesmas existam também na vida de cada um de nós. É verdade que o pecado entrou com força cruel para estragar, para danificar o que Deus compartilhou conosco. Porque o inimigo é astuto, não quer o nosso bem. Aquilo que Deus coloca à nossa mesa para nos abençoar, Ele quer estragar tudo. Mas nós cremos sim na direção e no propósito de Deus, e que Ele vai fazer prevalecer o que Ele propôs fazer e operar na nossa vida. Portanto, precisamos olhar para a nossa própria vida e entender que existem em nós perfeições divinas que foram compartilhadas conosco. Deus compartilhou perfeições dele conosco. Mas eu quero também considerar com os irmãos que Deus trabalha apresentando um modelo divino para reconstruir a nossa imagem, aquilo que foi danificado pelo pecado. Infelizmente, hoje nós olhamos para tantas pessoas e nós ficamos procurando o que Deus compartilhou com estas pessoas. Ficamos procurando bondade, amor, graça. Ficamos procurando justiça, verdade. E nós achamos na palavra de Deus e na própria vivência diária retratos desoladores do ser humano. Encontramos no próprio ministério de Jesus pessoas mais parecidas com o demônio do que com Deus. Pessoas possessas de espíritos malignos, sendo lançadas de um lado para o outro. Que terrível e que triste. Li no jornal esta semana de uma mãe que, ajudada pela sogra, matou o próprio filho. Violência, maldade, roubo, exploração, prostituição, idolatria. Meus irmãos, que tristeza é este mundo que nós vivemos. Deus compartilhou graça, Deus compartilhou perfeições, mas achamos no ser humano deturpações tão fortes que destroem. Mas é maravilhoso nós sabermos, irmãos, que Deus não desiste dos seus propósitos. E Deus trabalha a reconstrução da imagem dele em nós. Deus trabalha a restauração da nossa vida, de tudo que é bom, do que Ele nos legou, compartilhando em sua graça. Ele está trabalhando para restaurar.
Nós vivemos uma época em que temos muita dificuldade de achar parâmetros, modelos, exemplos do que é bom, do que é verdadeiro, do que é correto, do que traz esperança. As pessoas vão se apegando àquilo que talvez está mais próximo e que as inspira, e todos nós precisamos de inspiração. Um pintor diante de uma tela, ele precisa de algo que o inspire a produzir uma bela pintura. Nós precisamos de modelos que nos inspirem a viver. E Deus, na pessoa de Jesus, veio à terra para ser o modelo, para ser o exemplo do homem criado à imagem e semelhança de Deus, e o modelo para todos nós. Olhamos para Jesus e vemos na pessoa do Senhor Jesus, de forma muito clara, a imagem e semelhança de Deus. Em Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, a palavra está dizendo que Deus nos predestinou para que nós sejamos conforme à imagem de Jesus. Então Jesus é o modelo. Jesus é o padrão. E o apóstolo João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, semelhantes a Jesus, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, 2. Jesus é este modelo, é este parâmetro, é este exemplo no qual nós inspiramos. Vemos em Jesus o amor, que não é o amor limitado à paixão, ao interesse, ao egoísmo, como é o amor mundano. Nós vemos em Jesus o amor espontâneo, o amor sem interesses, sem trocas, o amor que se entrega por pecadores que não podem oferecer nada em pagamento, o amor sacrificial que oferece a própria vida por nós. Olhando para Jesus, nós vemos exemplo de justiça, de verdade, em toda a sua prática, em toda a sua vivência. Isto deve ser a inspiração. Existe aí o parâmetro, existe o modelo, existe o exemplo, e o cristão é chamado a ser pequeno Cristo, porque está desenvolvendo a vida conforme o Senhor Jesus Cristo. Às vezes na vida, nós gostamos de nos comparar com aqueles que erram, para nos colocar em uma posição superior. Mas o parâmetro que Deus nos dá não são aqueles que erram. O parâmetro que Deus nos dá é do seu Filho, nosso Senhor Jesus. Aí está a pessoa na qual nós nos inspiramos para sermos amáveis, para sermos justos, cheios de esperança, de bondade uns para com os outros e de verdadeiro amor cristão. Quem somos nós? Deus compartilhou os seus atributos, as suas qualidades. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É verdade que somos pecadores, mas Deus está restaurando em nós estas qualidades divinas, e Jesus é o modelo para nós. E nós podemos considerar finalmente que nós estamos em processo de reconstrução. Uma reconstrução que é realizada não pelas mãos dos homens, não por nós mesmos. Uma reconstrução que é realizada pelas mãos do Senhor.
Porque o Espírito Santo é presente em nossos corações e em nossas vidas, e o processo de reconstrução da nossa vida se dá por regeneração e restauração. Regeneração é nova vida, é novo nascimento. Aquele que estava morto agora ganhou vida. Aquele que não se relacionava com Deus agora relaciona com o Senhor. O Espírito Santo traz a semente da vida aos nossos corações, onde o Senhor Jesus passa a viver em nós. É assim que Deus está reconstruindo a nossa vida. É um processo. A regeneração é um ato, mas há um processo mediante a nossa santificação espiritual que Deus continua trabalhando em cada um de nós, de forma que possamos estar mais próximos de Deus, de forma que possamos ser mais parecidos com Jesus, de forma que possamos estar desfrutando mais das virtudes que Deus compartilhou conosco desde a criação, vivenciando mais estes atributos divinos. Nós vivemos mais a imagem e semelhança de Deus. Nestes dias que o ser humano se mostra embrutecido, que nós nos assustamos, que tantos meios de comunicação nos trazem informações assustadoras do mal praticado pelo ser humano, deve existir sim bondade na nossa vida. E isso existe a partir do momento que nós conseguimos enxergar de fato quem nós somos. Quem somos nós? Criados por Deus à imagem e semelhança dele. Portanto, Deus compartilhou conosco o que ele é. Vamos descobrir na nossa vida estas virtudes divinas e vamos vivê-las. Deus está reconstruindo, mediante o modelo que é Jesus, a imagem divina em nós. Essa reconstrução começa na regeneração, na conversão, mas é um processo na nossa vida em que dia a dia nós nos aproximamos mais do Senhor, nos alimentamos da palavra, da oração, crescemos espiritualmente e nos parecemos mais com o Senhor. Que Deus, em sua graça, opere na nossa vida esta semelhança maior com o Senhor. Que não busquemos nos parâmetros que o mundo nos oferece a visão a respeito de quem nós somos e nem um modelo para a nossa vida, mas que busquemos no Senhor. E Deus diz: você foi criado por Ele, a semelhança dEle. Está reconstruindo esta semelhança. Jesus é o modelo e seremos semelhantes a Jesus, é o que a palavra está nos dizendo. Coloque isso na mente, coloque isso no coração e seja a luz do mundo, o sal da terra. Se você está no convívio com pessoas cristãs ou não cristãs, no seu lar ou no ambiente de trabalho, na sociedade ou na sua vida privada, lembre, criado à imagem e semelhança de Deus, para parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Eis aí o parâmetro para a nossa vida. Coral, vida e louvor. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Nem sempre sabemos as coisas certas para pedir, mas devemos confiar que Deus nos mostrará o melhor caminho a seguir. Nesse caso, precisamos ficar gratos por saber que Deus tem o melhor para cada um de nós. Temos de confiar em Deus o suficiente para dizer:
Não quero nada que não seja a tua vontade para mim. E eu confio no Senhor Deus. Quero compreender que a tua vontade é maior que a minha. Se realmente confiamos em Deus, precisamos confiar nele. Ele abrirá os nossos corações para entender a sua vontade e nos guiará para o caminho certo a seguir. Entendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e Ele abençoa as nossas vidas, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Senhor, nesse momento oramos para que nos mostre a vereda que precisamos seguir. Nos mostre o caminho de acordo com a Tua vontade e que possamos segui-lo a todo tempo. Que não nos desviemos de Teus ensinamentos e que possamos honrá-lo com nossas palavras e nossos atos. Deus, abra nossos olhos para que vejamos o caminho que o Senhor quer nos guiar. Nos mostre o Seu caminho, aquele mais perto de Ti. Nossos olhos abrirá, Deus nos guiará.
Meus irmãos, levemos da palavra nessa noite a compreensão e a prática da vida cristã, não pensando a respeito de nós além do que somos. Sabermos que fomos criados pelo Senhor e dele dependemos. Nos momentos de tentações, a andarmos por caminhos estranhos à vontade do Senhor e mundanos e pecaminosos. Eu fui criado à imagem e semelhança do Senhor. Em Jesus, Deus está trabalhando para que eu seja semelhante a Ele. Não é este o caminho para mim. No momento de aflições e provações, que você pergunta, como eu vou sair do outro lado? Lembre-se, você foi criado à imagem e semelhança do Senhor, e Deus está trabalhando para fazê-lo semelhante a Jesus. E esta obra se completará pela graça e pelo poder de Deus. Você sairá do outro lado, pela graça de Deus vencerá. No momento em que você pensar de uma forma negativa, dizendo eu não posso, eu não consigo, não tenho virtudes, isso também é mentira. Lembre-se, Deus te criou à imagem e semelhança dele, e esta imagem está sendo reconstruída na sua vida, e grandes coisas Deus tem a fazer na sua vida. Saibamos pensar o correto a respeito de nós, exercendo a verdadeira fé. Em pé, oremos ao Senhor. Pai, reconhecemos a ação do Senhor ao nos criar, muito além de um físico, como a tua palavra diz, assombrosamente maravilhosa, de forma assombrosamente maravilhosa nos criaste, mas o Senhor nos fez também a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor compartilhou perfeições do Senhor conosco. Permita-nos, Pai, a vivência desta realidade com fé, com amor, com esperança e santificação diante do Senhor. Os pais procurando ser pais amorosos, justos, as mães amorosas, esposas, esposos que se relacionam em amor, em paz e em fé, profissionais cheios de coragem, de ânimo, sabendo que o Senhor lhes deu domínio. Ajuda-nos, Pai, no testemunho da fé cristã, olharmos este mundo, compreendendo o teu propósito salvador, e que tantas pessoas que hoje vivem tão afastadas do Senhor, sob o domínio do mal, do pecado, dá-nos graça ao testemunho do teu Evangelho, de forma que estas pessoas sejam restauradas e reconstruídas conforme a imagem de teu Filho, nosso Senhor Jesus. Leva-nos aos nossos lares nesta noite em paz. Prepara-nos, Senhor, durante esta semana, para que desfrutemos comunhão com o Senhor, andemos em paz, dê consolo a cada coração, dê esperança a cada alma. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e todos sempre. Amém. Amém.